Olá, estamos na disciplina Processos Psicoterápicos, Abordagem Humanista Existencial e a aula de hoje está identificada no meu cronograma como aula 5 e tem por título A Teoria da Terapia, de acordo com Carl Rogers. O texto base que eu estou usando para essa aula é desse livro aqui. O meu está encapado, mas é esse título, Rogers e Kinget, Psicoterapia e Relações Humanas. O tema de hoje está no capítulo 9 desse livro. Nesse capítulo, o Rogers propõe o que ele chama de breve teoria da terapia. Ele compreende a terapia a partir de alguns passos, a partir de alguns itens. E ele considera que esses itens são condicionais. A psicoterapia só acontece se esses itens forem seguidos. Quais são eles? São as condições para o processo terapêutico. Primeira condição, que duas pessoas estejam em contato, cliente e terapeuta. Segunda condição, que o cliente se encontre em um estado de desacordo interno, vulnerabilidade ou angústia, em maior ou menor grau. Terceira condição, que o terapeuta se encontre em estado de acordo interno, ou seja, congruência. Quarta condição, que o terapeuta tenha consideração positiva e incondicional pelo cliente. Quinta condição, que o terapeuta experimente uma compreensão empática pelo cliente, compreendendo profundamente essa pessoa a partir de seu ponto de referência interno. E a condição 6, que o cliente perceba as condições indicadas acima, perceba a congruência do terapeuta, a consideração positiva e incondicional que recebe do terapeuta e a compreensão empática. Então, se essas 6 condições ocorrerem, o Carl Rogers considera que aí está acontecendo o processo psicoterapêutico, a terapia de acordo com a sua proposta. Alguns desses itens a gente pode explicar um pouquinho, né? Que o cliente se encontra em estado de desacordo interno. Isso acontece em maior ou menor grau. O próprio Rogers, em vários das publicações que ele fez a partir da década de 50 do século 20, ele vai dizendo que alguns clientes entram na psicoterapia já num estado de organização psíquica razoável, um estado razoavelmente equilibrado. Outros entram na psicoterapia, iniciam o processo psicoterapêutico em estado total de desacordo interno. Provavelmente esse processo terapêutico será mais prolongado. Mas é uma condição que haja alguma vulnerabilidade, que haja algum ponto de desacordo interno no cliente para que isso seja tratado e ajustado em psicoterapia. O item 3, que o terapeuta se encontre em estado de acordo interno, congruência. Isso é fundamental. Um psicoterapeuta não pode ser psicoterapeuta se ele não tiver anteriormente passado por sua própria psicoterapia. Esse estado de acordo interno, de acordo com Rogers, é um estado que se alcança por intermédio da psicoterapia. A psicoterapia é um espaço favorável para você se conhecer melhor, para você desenvolver dentro de você esse acordo entre o que você é e o que você experiencia do mundo externo e o que você avalia e você conseguir viver de maneira congruente mediante essas experiências, a tua experiência interna e a experiência externa, o teu encontro com o meio. Então, é necessário que o terapeuta tenha congruência. Para que ele tenha congruência, é necessário que ele passe pelo processo de psicoterapia. Que ele tenha consideração positiva incondicional pelo cliente. Já falei na aula anterior que a consideração positiva, todo mundo tem consideração positiva pelo outro, mas geralmente essa
consideração positiva é condicional. Nós gostamos do outro se o outro preencher algumas das expectativas que eu tenho, atender algumas das minhas expectativas. E a consideração positiva do psicoterapeuta é diferente, é incondicional, é uma consideração positiva que não faz exigências. O terapeuta aceita o cliente, não se o cliente for bonzinho, ou se o cliente colaborar, ou se o cliente conduzir de acordo com a expectativa do terapeuta, o processo. Não, o terapeuta aceita o cliente incondicionalmente, da maneira como ele é, da maneira como ele experiencia. O terapeuta está totalmente aberto para acolher e receber essa pessoa tal como ela é, sem fazer exigências. Isto é consideração positiva incondicional. Consideração positiva incondicional não é também aprovar as atitudes do cliente, né? Muitas vezes o cliente tem atitudes que ele mesmo questiona e que ele mesmo entende como atitudes que ele não deveria ter, e o terapeuta não necessariamente vai aprovar as atitudes e os comportamentos do cliente, mas vai aceitar a experiência do cliente, tal como ele se apresenta no momento da psicoterapia. Isso é consideração positiva incondicional. E compreensão empática é entender o mundo do outro a partir do ponto de referência interno do outro. É sair de seu próprio ponto de referência e ir ao encontro do outro, buscando compreender qual é a real experiência do outro, como o outro vive e experiencia os fatos que ele está relatando ali na psicoterapia. Isso é compreensão empática. E nesse capítulo, o Rogers desenvolve também uma reflexão sobre como atender esse item 6. Que o cliente perceba as condições acima. Como resolver isso? Será que eu devo falar, eu, terapeuta, devo falar, olha, eu te aceito, hein? Eu tenho consideração positiva incondicional por você. Será que é isso? E o Rogers, desenvolvendo o capítulo, que eu sugiro que vocês leiam, ele diz, não é isso. Claro que essa consideração positiva incondicional e todas essas condições que eu citei, elas serão comunicadas também através da palavra. Mas o mais importante é que elas sejam comunicadas por meio do modo da atitude do terapeuta, o modo de ser do terapeuta. Essa acolhida, essa aceitação precisa ser comunicada, o cliente precisa entender isso. E o psicoterapeuta vai comunicar pela sua maneira de acolher o discurso do outro. Sem fazer recriminações, por exemplo, ao discurso do outro. E aí esse outro vai compreendendo, vai percebendo, o cliente vai percebendo que aquele é um ambiente de aceitação incondicional e consideração positiva incondicional. Bom, continuando aí no capítulo, o Rogers propõe que o processo da psicoterapia segue um curso caso essas condições sejam atendidas. Eu vou ler um trechinho aqui, que está na página 183 da minha edição. O elemento central dessa teoria está representado pela proposição 3, que trata do estado de acordo interno, isto é, da autenticidade e das atitudes do terapeuta. Para que a relação seja terapêutica, é necessário que a experiência imediata do terapeuta seja corretamente representada ou simbolizada na sua consciência. Em outras palavras, é necessário que os sentimentos e atitudes que experimenta para com o cliente sejam plenamente disponíveis à consciência do terapeuta, né? Falando, desdobrando aí um pouquinho a questão do item 3. A congruência significa essa percepção clara, perceber claramente o que o cliente está transmitindo para mim. Porque o cliente transmite para mim o que ele fala, mas ele também transmite o que ele é, o modo como ele é, né? E como isso impacta sobre o terapeuta? O terapeuta precisa simbolizar corretamente o impacto dessa presença do cliente junto comigo, terapeuta, nessa relação, né? Então, isso é super importante para que o processo terapêutico aconteça com sucesso.
E o processo da psicoterapia segue uns passos aí que estão enumerados nesse capítulo e são 12 sequências. Vamos a elas. Primeiro, o cliente se sente cada vez mais capaz de exprimir seus sentimentos. Numa psicoterapia de abordagem centrada na pessoa, proposta por Rogers, o cliente se sente cada vez mais livre para exprimir seus sentimentos. 2. Os sentimentos vão se tornando mais relacionados ao eu. Esse cliente começa a trazer sentimentos que não são sentimentos em relação ao outro, que os outros sentem, o que os outros acham. Ele começa a trazer sentimentos relacionados ao si mesmo, ao self, ao eu. 3. O cliente tem uma percepção de si e do mundo cada vez mais ampliada. Melhora a capacidade de simbolização. Então, o cliente começa a ter uma percepção mais correta e simbolizar corretamente a experiência, tanto no momento de psicoterapia, na relação com o terapeuta, quanto em seu mundo vivido. 4. Aumenta a percepção do próprio desacordo interno. Então, o cliente começa a perceber as suas próprias incongruências. Mas, como ele está diante dessa pessoa, que é o terapeuta, que o aceita incondicionalmente, ele não se sente, digamos assim, tão desesperado com as suas incongruências. Ele tem capacidade de suportar isso, de suportar esse enfrentamento das próprias incongruências. 5. O cliente sente o desacordo interno como uma ameaça possível de ser enfrentada, tá? Então, o desacordo interno é algo desconfortável. Você perceber o quanto você é incongruente, incoerente consigo mesmo, isso é desconfortável. Perceber isso, geralmente, é ruim, é desconfortável. Mas, na psicoterapia, o cliente entende isso como algo possível de ser enfrentado, um desconforto possível de ser enfrentado e superado. 6. O cliente experimenta sentimentos que antes havia negado ou distorcido. Então, ele começa a ter mais clareza desses seus próprios sentimentos. 7. A imagem do eu vai se transformando, integrando elementos da experiência que haviam sido deformados ou negados. Então, lembram que eu falei na aula anterior sobre a imagem de si? O cliente tem uma imagem de si, uma imagem de si mesmo. E essa imagem, a princípio, podia ser segmentada, podia ter pontos de distorção. Mas essa imagem de si, ela vai se transformando cada vez mais de um modo mais autêntico, vai se tornando mais verdadeira, mais autêntica. E vai assimilando esses pontos que antes haviam sido negados, né? 8. O eu torna-se capaz de assimilar elementos da experiência que eram rejeitados ou eram percebidos como ameaçadores. O comportamento, então, torna-se menos defensivo. 9. O cliente experimenta de maneira cada vez menos defensiva a consideração positiva e incondicional do terapeuta. Esse item é interessante, né? Porque cada vez menos defensiva significa que no começo ele era meio defensivo? Possivelmente sim, possivelmente ele desconfiava, mas como é que alguém pode me aceitar tanto assim? Deve ter uma pegadinha aí, né? E nesse item 9, o Carl Rogers está mostrando que o cliente começa a ficar mais relaxado diante dessa condição de ser aceito e aí ele passa a se aceitar também, né? 10. O cliente experimenta progressivamente consideração positiva incondicional por si mesmo. Então, ele começa a se aceitar plenamente, como antes ele não conseguia se aceitar. 11. Progressivamente, o cliente se coloca como centro da avaliação de sua experiência, então ele começa a avaliar a experiência a partir do ponto de referência interno, ou seja, de alguma maneira ele retorna àquela infância, né? Porque o Rogers propõe que na infância toda criança já tem essa instrumentalização, ela avalia a experiência tendo a si mesmo como ponto de referência, mas a psicoterapia vai resgatar essa qualidade muito positiva para a saúde humana, saúde psicológica. E ponto 12,
a avaliação de sua experiência se torna cada vez menos condicional. Vocês vejam que um ponto está relacionado ao outro, né? Então, o cliente, ele avalia a experiência não baseado em condições pré-estabelecidas. Ele livremente vai avaliando a sua experiência e vai vivendo de uma maneira mais realizada. Então, a teoria da terapia de Carl Rogers prevê um progresso, prevê um sucesso, prevê que se essas condições forem atendidas, o cliente se sentirá cada vez mais realizado em ser si mesmo e os seus comportamentos provavelmente também sofrerão mudança, né? Serão transformados para um ajuste do próprio cliente e muitas vezes para um ajuste do meio também. Essa pessoa se torna uma pessoa mais tranquila de se viver socialmente, ela convive socialmente de maneira menos conflituosa, porque ela resolve a si mesmo e a partir daí ela consegue relacionar-se com o outro dessa maneira mais resolvida, né? Mais equilibrada. Bom, a teoria da terapia, brevemente, era isso. Até a próxima.